Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do apostolado da oração desta paróquia de Nossa Senhora do Rosário, estamos na primeira semana da Quaresma e nesta primeira sexta-feira do mês celebramos também a memória votiva ao Sagrado Coração de Jesus. Na leitura que nós ouvimos agora no Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos diversas máximas, diversos dizeres que até nos assustam, que até nos deixam um pouco espantados, porque ele diz que, pelo fato somente de dizermos ao nosso irmão patife, tolo ou besta, nós seremos julgados pelo tribunal. Mas Jesus não está dizendo que um sentimento que nós temos por alguém seja um sentimento, por exemplo, um sentimento de raiva, de revolta. Não será esse sentimento que nos levará ao inferno. O fato de nós termos raiva, de nós muitas vezes nos revoltarmos contra alguém, isto acontece porque é algo natural do ser humano. Quantas vezes as pessoas que nós a princípio admiramos e de quem menos nós esperamos nos decepcionam, dizem alguma coisa que nos fere, dizem alguma coisa que nós não gostaríamos de ouvir e acabamos ficando decepcionados e magoados. O que Jesus está querendo dizer no Evangelho é que nós não devemos
cultivar a indiferença no coração. Veja, o contrário do amor não é propriamente o ódio, porque enquanto nós odiamos alguém, nós estamos nos importando com alguém. Veja, quando uma pessoa odeia e diz que odeia a outra, ela tem como que quase uma necessidade de falar mal do outro, de querer saber o que o outro está fazendo, de saber o que é que o outro está pensando, porque o ódio nos coloca nessa dinâmica. Mas o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Porque quando eu sou indiferente a alguém, para mim eu não me importo se aquela pessoa está bem ou está mal. Mas veja, meus queridos e minhas queridas, amar o próximo significa também perdoar o próximo, que muitas vezes nos fere. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer aquilo que nos foi feito, aquilo que nos fizeram. Perdoar é justamente lembrando-se daquilo que nos fizeram, lembrando-se daquilo que talvez alguém tenha dito contra nós, dizer, muitas vezes não verbalmente, mas dizer no coração da gente, eu não te julgo, porque eu sei que Deus te dará misericórdia. As pessoas que nos são diferentes, as pessoas que muitas vezes nos fazem mal em nós mesmos, que fazemos mal ao outro, às vezes sem perceber, devemos pedir uma única coisa: a paz. Porque o coração que está em paz não quer fazer mal a ninguém. Interessante que na liturgia, no dia de ontem, Jesus nos ensina sobre a oração: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. A oração que nós fazemos, ela deve transparecer na nossa vida. Aquilo que nós pedimos a Deus deve transparecer nos nossos atos. Mas veja que a oração, ela também nos coloca em perigo. Qual é o perigo? É de nós queremos transformar Deus em uma espécie de mercado, no qual nós só pedimos aquilo que nós precisamos. E Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Um salmo que descreve muito belamente esta dinâmica da oração é o salmo que diz que, assim como a corça suspira pelas águas, suspira também a minha alma, ó meu Deus. A corça é um animal selvagem, parece um cachorro, desse tamanho. Só que a corça tem uma característica muito interessante. Talvez até pareça com aquele cachorro que participa da missa de vez em quando. Cadê? Deve estar por aí. Está aqui, né? Pronto, é mais ou menos do tamanho dele. Só que a corça tem uma característica que é muito interessante. A corça só bebe água de fontes correntes. A corça nunca vai beber uma água parada. A corça nunca vai beber uma água barrenta. E quando a corça percebe que está sendo ameaçada por um animal que possa vir devorar, ela corre e, quase que se afogando, entra dentro daquela fonte de água corrente para que o seu cheiro não atraia os animais que a possam devorar. Veja, duas características: beber das fontes somente de águas correntes e se lavar nas águas correntes para que os animais não a devorem. Nós também devemos pedir a graça a Deus de sermos assim, de bebermos não de água barrentas que a princípio possam nos saciar, mas procurarmos bebermos sempre da água corrente, da fonte da água corrente, que é o próprio coração de Jesus. E quando a nossa vida estiver em perigo, quando nós estivermos com medo, quando tudo ao nosso redor parecer difícil, nós devemos correr, quase nos afogando, para dentro dessas águas correntes, porque ali nenhum mal, nenhuma ameaça poderá nos derrotar. Portanto, peçamos a Deus, nesta celebração, a graça de sermos como a corça,
que bebe somente das águas correntes e que na hora do perigo se refugia dentro dessas mesmas águas. Que possamos estar sempre protegidos e imersos no coração do Senhor. Amém. Amém.